Bom dia, meus amigos e minhas amigas traders, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou o Bernoulli Broker e vamos montar o nosso radar monetário do dia, né? Aquele radar que a gente procura as notícias, vê como é que acontece as coisas durante o dia, o que aconteceu de ontem, né? O Fed foi meio Ravinsky, né? Ele foi duro os juros e disse que pode até haver aumento de juros, né? Já no Brasil foi o contrário, né? Com a inflação alta ainda baixou o juro. Bom, vamos ver o que o nosso radar fala. Tô meio rouco aqui, tô tentando falar direito aqui, mas tá impossível. Tô até com uma pastilha na boca aqui, o tempo muda de repente, mas fica ruim. Hoje no radar monetário aqui, o que eu encontro? Cenário global, o Fed, né? O ponto mais importante da notícia não foi a manutenção dos juros, né? O mercado já esperava isso, estava meio precificado. O problema foi 9 dos 18 membros defendem mais uma alta de juros. Isso é extremamente Ravinsky, né? Política monetária mais dura do Fed, né? Na prática, a Fed disse que não contém corte de juros tão cedo. Isso explica a queda forte de ontem do Dow Jones, Nasdaq, S&P, né? Porque os ativos de risco gostam de juros menores. Petróleo. O memorando Estados Unidos e Irã foi finalmente assinado ontem, né? E isso valida parte da tese que discutimos ontem. O mercado antecipou corretamente a precificação, né? Precificou, o mercado se antecipou antes com a subida do índice, depois desceu, porque sabia que os juros iam ficar. Isso aí, o mercado sempre precifica alguma coisa, isso daí sempre próximo de notícias, sempre tem algum acontecimento desse. Mas agora a pergunta mudou. Antes era, vai haver acordo entre Estados Unidos e Irã? Agora a pergunta é, quanto petróleo adicional vai realmente entrar no mercado? Porque nós temos que ter oferta. Para ter oferta, o petróleo cair. Se não tiver oferta, o petróleo vai continuar subindo. E isso prejudica também as bolsas emergentes, né? Aqui no Brasil, o cupom, a Selic ficou entre 14,50 e 14,25. O corte já era esperado, mas o que chamou a atenção foi outra coisa, né? O Banco Central não fechou completamente as portas para novos cortes. Isso foi um pouco mais Dovinsky que alguns participantes esperavam. Ele foi mais calmo, foi mais cauteloso, deixou a porta aberta para mais corte de juros. Por isso o mercado hoje brasileiro pode ter um comportamento diferente do americano. A inflação projetada para o Brasil 3,7%, ainda acima da meta, né? Ou seja, o Banco Central cortou juros, mas continua preocupante a situação. Inflação alta, como que ele pode cortar juros? O que ele está pensando? O que deve estar acontecendo aí? O que muda para nós aqui? Bom, vamos ver o IN. Agora vamos conectar tudo aqui. Se tiver uma força compradora hoje, porque petróleo é mais controlado, isso favorece o IN. Guerra esfriando, favorece as bolsas emergentes. Selic cortada, favorece a juros mais baixos. Menor prêmio de risco geopolítico, porque acabou a guerra, né? Tá acabando praticamente, né? Então não temos esse risco. Então, agora se houver uma força vendedora, então a gente tem o Fed mais duro, né? Porque manteve os juros e diz ainda que pode ter aumento. Os treasuries do Tesouro Americano tende a permanecer mais elevado. Se ele permanece elevado, isso pode prejudicar as bolsas também, juros mais altos, né? E o dólar fica forte, a bolsa americana fica pressionada, pode cair um pouco, também junto com a bolsa brasileira. Agora, nós vimos ontem, aqui no gráfico, ele já está limpo para mim botar algumas regiões. Ele chegou a 169 mil pontos, tá? E recuperou até 171.700. Depois chegou a 171.700, ele voltou para 170.500. Liquidez acima do topo foi capturada. O mercado buscou os stops dos vendidos, depois começou a realizar. Isso é muito importante porque agora nós temos uma referência clara de regiões que vamos observar hoje. Vamos observar a região de 171.150, ponto de estrutura importante, que é aquela região aqui embaixo, ó. Essa região aqui onde que ele fechou é uma região muito importante aqui. Se aceitar acima dessa região, ele busca 171.700, 172.200 e 172.900. Pode chegar nessas regiões. Entra novamente no radar 170.440, que era uma região muito importante antes, é aqui embaixo. 170.400 era uma região muito importante, era uma região de resistência que quando foi rompida, rompeu muito forte. Parece que foi na quinta ou na sexta. Aí ele fica um ponto de equilíbrio. Se o mercado permanecer acima dela, a estrutura continua construtiva para compra, mas se permanecer abaixo dela, pode prejudicar.
Aí ele pode buscar 170.230. Último suporte relevante criado pelo rompimento, que foi acho que na sexta-feira esse rompimento aí. Se perder essa região de 170.230, a região enfraquece bastante o cenário comprador. Então vamos ficar de olho nisso aí. O que mais me interessa hoje, ó, não é o índice, é o comportamento do dólar. Se tivermos TX forte, tríceps forte, dólar subindo, e mesmo assim o índice segurar acima de 170.440, isso demonstra uma força compradora oculta. Então nós temos que ficar observando para ver o que eles vão fazer na abertura do mercado. Então tem que ficar de olho nisso, porque pode dar movimento de armadilha, movimento errado para um lado, para depois eles irem para o lado que eles querem. E isso demonstra uma força compradora oculta e absorção da oferta. Então temos que ficar de olho nisso aí, né? Porque ele pode buscar a oferta e depois jogar para baixo aí. Uma classificação hoje do radar, como que eu vejo tudo isso? Neutro com leve viés de compra. Isso daí com leve viés de compra, viés. Eu não estou dizendo que vai ser compra, estou dizendo viés. Então não fica com viés, observa o mercado antes, observa o acordo entre Estados Unidos e Irã tira um enorme peso do mercado, mas o Fed coloca outro peso em cima da mesa, que é aumento de juros, que pode ter aumento de juros. Então teremos uma disputa interessante entre alívio geopolítico, que a guerra foi assinado um memorando de acordo, e juros americanos mais altos por mais tempo. Então isso pode ser mais ou menos um viés de compra, mais ou menos um viés de venda. Então preste atenção antes de entrar. Hoje é dia de rolagem do índice, portanto o movimento pode parecer muito forte, mas parte dele pode ser apenas reposição institucional. É o que eu estou falando, ele pode buscar oferta e descer, e não necessariamente uma tendência nova. Vamos ficar de olho nisso. Eu disse viés, mas é um viés. Não fique enviesado. Agora nós vamos acompanhar os Treasuries 10 anos, DXY, Brent e EWX na abertura do EWX, a pré-abertura do nosso índice lá fora. Então vamos ver como é que pode ficar isso. A leitura macro atual. Treasuries está menos 20%. Queda dos REIT. Normalmente ele favorece ativos de risco, favorece aqui a nossa bolsa, favorece bolsas emergentes aí. Significa menor pressão de juros longos americanos, significa menor pressão dos juros longos americanos. Tesouro negativo, tá? Juros mais baixo, dinheiro sai de lá, entra para as bolsas emergentes, mas vamos ver se isso continua, porque o Fed ele falou que vai continuar juros mais altos, então precisa ver. Isoladamente seria um fator positivo para as bolsas emergentes. O DX hoje está mais 65 no momento agora, então ele está mais alto. Esse é o dado mais importante da manhã até agora. Dólar forte globalmente significa retirada de liquidez dos emergentes, então pode sair dinheiro daqui, voltar para o dólar, que é segurança. Vai pressionar a moeda como o real e costuma ser negativo para o Ibovespa, para o índice futuro. Brent, petróleo, menos 1,11% no momento agora. Continua devolvendo prêmio de risco da guerra. Então o petróleo está caindo, mas como ele estava caindo, tinha pouca oferta de petróleo no mercado. Ontem saiu menos 8 milhões de barris por dia. Menos 8 milhões de barris por dia. Muito menos petróleo. A projeção era 2.000 e pouco. Então saiu menos 8. Foi muito. Não tem oferta. Então o petróleo pode subir. E aqui hoje o petróleo está menos 1,11%, tá? Ele está caindo menos com pouca oferta. Agora, vai subir? Vai aumentar a produção de barril? Se aumentar a produção de barril, o petróleo continua caindo. Senão ele continua em cima de novo. Vai subir um pouco mais. Se ele subir, desfavorece a bolsa aqui. Mas, como nós temos a Petrobras aqui dentro, pode ser que favorece a Petrobras e a Petrobras segura o índice um pouco. Ficar de olho nisso pelo petróleo, né? EWX, fechamento ontem 34,12, pré-market hoje 30,13, praticamente neutro, tá? Pré-abertura lá fora do EWX, praticamente o radar monetário agora atual é inflação moderada, economia dos Estados Unidos forte, Fed, Ravinsky muito duro, né, querendo aumentar mais juros, dólar global forte, está muito mais acima, commodities fracas, né, as commodities estão fracas, e o fluxo emergente neutro para negativo. Então pode ser que hoje lateraliza, ou pode ser que hoje ele vai lá em cima, pegue a oferta e volta para baixo na demanda, tá? Ou vai abrir muito mais oferta e o índice pode subir. Então a gente tem que ficar em um resultado levemente negativo para o índice hoje, tá? Apesar que as notícias macroeconômicas estão muito ruins, mas é bom ficar de olho.
não entrar com viés de compra, não entrar com viés de venda, ficar preparado, prestar atenção no que pode acontecer. É cenário de disputa, tá? E o que mais chama atenção, o mercado ignorou praticamente a queda do petróleo ontem. Ignorou essa queda do petróleo, tanto que o índice caiu um pouco aí. O mercado, praticamente, ele tá olhando pro Fed, né? Do que para o Oriente Médio, lá na guerra, porque o que manda mais os juros americanos. A guerra controlada, beleza, tá tranquilo ali. Vamos lá, petróleo pode aumentar a produção de barril, isso vai favorecer um pouco, a bolsa, os juros pode cair um pouco, tá? Mas a inflação preocupa um pouco ainda. Tanto aqui no Brasil, que caiu um pouco a Selic, que não deveria ter caído, tá? Essa Selic deveria ter se mantido para baixar mais a inflação aqui, porque a meta é 3% e lá tá 3,7%, tá acima da meta. Então tinha que primeiro baixar essa meta para depois baixar a Selic aqui. É bom, juros mais baixo? É bom, tá? Para nós, compradores, isso é muito bom. Então o que acontece? Nós vamos comprar mais, vamos acabar gastando mais. A inflação sobe mais, como que vai controlar isso? Se ele deixou aberto para cair mais juros, então como é que pode estar melhorando a inflação? Se eu ganhar mais, se eu tiver com juros mais baixos, eu vou comprar mais, é óbvio que eu vou comprar mais, tá? Então a inflação vai subir. Tá, vamos observar o mercado agora e depois a gente volta aqui, eu vou botar os pontos mais importantes aqui agora, né? E aí a gente volta com a abertura da bolsa, que já tá quase pra... Então, olha que eu estava falando, né? Sobre o nosso radar monetário. O que acontece? Olha só. O EWZ, agora na abertura aqui do nosso índice brasileiro, o EWZ lá fora na pré-market, ele já está a 33,83, ele está para baixo, tá? Para baixo significa que lá fora o pessoal tá acreditando mais em juros altos do Fed. Vamos ver a oferta de petróleo depois daqui a pouco, vamos ver como é que tá. Aqui, ó, o índice já abriu em alta buscando liquidez em cima aqui e já veio buscar a liquidez nossa aqui embaixo, ó. Já pegou toda a liquidez aqui de baixo, tá? Da compra de ontem. Então o que acontece? Região crítica aqui, eu vou dar um zoom aqui, região crítica 171.150, abaixo de 171.150, que é essa região aqui, ó, 171.150, abaixo dessa região, se ele se manter aqui abaixo, ele vem buscar o suporte aqui de 169.500, então vamos ficar de olho nisso. De repente, o pessoal tá buscando só o lucro de ontem, daquela subidinha de ontem que não pegou tudo, de repente ele vem aqui, ó, busca o suporte aqui, ó, abaixo desse suporte aqui, ó, 170.250, é a região mais crítica. Abaixo disso ele desce, tá? Se ele se manter abaixo aqui, ele pode descer. Pode ser uma armadilha hoje, pode ser uma armadilha, tá montando uma armadilha aqui, ó, fazendo o pessoal vender e subir. Juros aqui, a Selic aqui, caiu um pouquinho. Então o governo está dizendo que a inflação nossa está controlada, mas a gente tem que olhar outros fatores. Petróleo, tem que olhar petróleo, tem que olhar lá fora, Tesouro Americano, tem que olhar como que está a nossa bolsa lá fora, tem que olhar também o DXY, como é que está. E nesse momento, DXY está aqui a mais 0,65, acabou de subir um pouco. Nosso dólar aqui está subindo também, começou na abertura, já começou alta, então vamos ficar de olho nisso, vamos ficar prestando atenção. Entrar agora aqui, ó, começou a subir, tá subindo, segurou no suporte que você falou, 170, 230, lá 250. Não, pode ser armadilha, pessoal, pode ser armadilha. Segura aí, segura a onda, calma, tá abrindo o mercado agora. Os primeiros movimentos são sempre movimentos de armadilha para pegar liquidez sua, tá bom? Se ele se manter acima de 171.800, se ele vier aqui fazer um pullback, continuar subindo, beleza, aí pode dar mais compra hoje. Abaixo desse daqui, 170, 230, pode dar mais venda. Vamos ficar de olho. Mas rompeu, pode entrar? Não, espera fazer um pullback, espera fazer a leitura do mercado para saber para onde que ele vai. Não é desse jeito, não. E hoje tem a rolagem também, tem ajuste de posição. Então vamos ficar de olho aí, pode lateralizar aqui, ó, no começo. O mercado ele pode visitar 170.440, que ele já veio aqui, já visitou, já até passou um pouco. Ele pode visitar 170.230, que ele já visitou também, já veio visitar, e depois ele pode, depois disso daqui ele pode vir para... Então vamos ver, sobre a rolagem aí, ó, o que nós conversamos ontem, ó, durante o período de rolagem, o objetivo dos grandes players nem sempre é subir ou cair. Às vezes o objetivo é simplesmente transferir a posição dele, ajustar o hedge. O que é hedge? Às vezes ele tem uma posição comprada num fundo, ele tem que controlar com o índice, então ele pode vender de um lado, comprar do outro, e essas posições são altas, são posições muito grandes, então vamos prestar atenção. Se mantendo acima da VWAP aqui também, vamos prestar atenção. E eles também vão ficar defendendo o preço médio, que é a VWAP. Acabei de falar agora aqui e estou repetindo para não esquecer. Probabilidade maior
mercado lateralizado e meio comprador. Se cair, petróleo se cair, acordo entre Estados Unidos e Irã também já foi assinado o memorando, então isso favorece as bolsas, tá para baixo, tá, favorece, mas vamos ver, petróleo baixo, de repente o pessoal compra o Petrobras, pode comprar muito, o Petrobras pode segurar o índice, pode ajudar. CXY subindo é um piso relevante, porque isso eu diria viés comprador acima de 171, 150, viés neutro entre 170 e 171, que fica aqui, essa região aqui, né, daqui, aqui, e viés vendedor abaixo de 170.700. Então, abaixo dessa região aqui pode dar muita venda, tá? Então vamos ficar de olho aí. Ó, começou a subir um pouquinho, vamos ver se ele vai fechar aqui ou se ele fecha para cima aqui, tá bom? O que aconteceu aqui foi um imbalance, ó. Aqui teve um imbalance, teve um fair value gap, ó, do fechamento de ontem com a abertura de hoje, ó. Deixa eu colocar ele aqui, bem aqui, ó. É entre a mínima desse candle aqui com a máxima desse candle, então ficou um imbalance aqui, ó. Muitos market players venderam muito rápido aqui, então forma um desequilíbrio no preço, principalmente em rolagem, né? Formou um desequilíbrio. Então era necessidade de alguns players fazer essa venda, buscar liquidez aqui embaixo para continuar a compra, tá? Então aí volta aqui dentro da região, equilibra o preço e ele pode voltar para baixo, tá? Agora, se ele romper essa região e não voltar para dentro dela, ele pode continuar para cima. Então significa que os compradores estavam no comando aqui. Então os próprios compradores de ontem venderam um pouco para pegar liquidez, chamar o mercado aqui para baixo, pega um monte de vendedor atrasado, o cara vende e estopa todo mundo aqui e os compradores continuam comprando. Então isso é o desequilíbrio do preço ali. Vamos aguardar mais um pouco, que ainda não é momento pra gente arriscar mais. Eu fiz aqui um valor, porque eu entrei no leilão, tá? E eu não gosto de colocar leilão aqui para ninguém ficar confuso. Leilão é meio complicado, não é tão fácil. O que eu quero aqui é passar para vocês o que os market players, o que os grandes institucionais estão querendo dizer para você. O que eles estão querendo dizer para o mercado? Eles não olham candle, eles não olham estrutura. Às vezes as estruturas ajudam a gente, os candles ajudam a gente, porque você consegue fazer uma leitura macro do que está acontecendo. Mas se você tem a notícia na mão, se você tem um radar macroeconômico, que é o que eu montei, é o nome aqui da minha, eu vou soltar uma planilha logo com o radar para mostrar como é que funciona, economia alta, baixa, petróleo alto, ajuda a você ter consciência e não ficar com viés de compra ou viés de venda. Você observa o mercado, você passa a observar melhor quais são as regiões, porque a pergunta que você tem que fazer para você é: quem tem a necessidade hoje de comprar ou vender? Então você tem que ter essa noção, quem que está com essa necessidade? Então você fica olhando, você observa os pontos de resistência, onde teve negociação, aonde não teve, entrou forte volume comprador aqui embaixo, né, naquele candle, entrou forte volume vendedor, eles estão segurando em uma determinada região, estão segurando naquela região ali, ó. O que está entrando mais aqui? Então qual que é a necessidade? Quem está querendo comprar mais? Os compradores estão a necessidade de comprar hoje, ou os vendedores estão a necessidade de comprar hoje? Hoje é rolagem. Quem tem mais necessidade? O que aconteceu no passado aqui? Compraram mais, venderam mais? Por quê? Porque estava com um problema, pressão geopolítica. De repente a pressão geopolítica foi resolvida por um determinado momento, mas os juros continuam altos. O petróleo está com pouca oferta. Então o petróleo com pouca oferta aumenta o valor do petróleo, ele sobe. E se ele sobe, os juros sobem. Tá? Então isso prejudica muito, a energia sobe, a inflação sobe, juro alto, o pessoal vai para ativo de segurança, como o Tesouro Americano, os yields de 10 anos, é muito mais favorável você botar o seu dinheiro lá do que deixar em dinheiro de risco, que é a bolsa. Então isso é um contexto que você tem que olhar qual a necessidade hoje do mercado. Ela está neutra, os tesouros está caindo, o petróleo está caindo, o acordo da inflação foi resolvido. A maior preocupação era essa para a inflação. Mas por que o juro continua subindo? Por quê? O que está acontecendo? Então é isso que a gente tem que ficar de olho. Não é ficar olhando, opa, tá subindo agora, vamos lá, vamos fazer um scalpzinho. Nesse scalpzinho, você quer pegar às vezes 10 pontos, 20 pontos, você perde 50, 60 pontos com stop. Tem que ficar de olho, não é só porque subiu um pouquinho, vai subir mais um pouquinho, vou entrar. Não, olha o contexto, espera. É isso que eu quero mostrar para vocês. Dentro do SMC, do Smart Money Concept, você consegue enxergar isso. Então, não é difícil. Às vezes eu falo em balance, fair value gap,
Order Block, Chuck, isso tudo tá dentro do SMC. Então você lê o contexto macro, que é o que eu montei, o radar monetário, montei, né, pra gente ler isso, que isso favorece, ajuda a gente a entender melhor o que está acontecendo no dia. Então vamos aguardar. Observe que essa região aqui, ó, é uma região que eles estão brigando, 171 mil até 250, com mais 1.000 pontos aqui embaixo, ó, 170.250, tá? Então a gente tem que ver, ó, tem 1.000 pontos aqui, tá? Nessa brincadeira aqui. Mas eles estão brigando aqui em cima, ó, olha só, a briga aqui. O volume está aumentando. Na compra o volume diminuiu, mas na venda o volume está mais alto ainda. Então tá brigando aqui. Ah, mas se ele parar aqui e começar a voltar, beleza. Se ele fechar abaixo da VWAP, aí é outro problema. Aí a gente vai raciocinar, opa, a necessidade maior hoje é do vendedor. O vendedor pode estar vendendo. Aí se ele fechar para cima aqui, ó, a necessidade maior está sendo o comprador. Então vamos ver. Comprador mesmo, só se ele romper aqui, ó, 171.880. Aí sim eu posso pensar em fazer muitas compras aqui. Posso fazer alguma comprinha aqui para tentar fechar esse imbalance aqui? Posso. Tá? É arriscado? É. Mas vale a pena? Não sei. Vou aguardar. Vamos ver o contexto do mercado. 9h30, já sai notícia. Vamos ver o calendário econômico. Olha como é que briga na região. Olha lá, tenta subir. Tem muito comprador que compra e vem aqui ser estopado. Ó. Se fechar abaixo da VWAP, vamos lá, nós vamos fazer uma compra. Não, desculpa, nós vamos fazer uma venda. Agora, se fechar para cima, vamos aguardar. 9h30, daqui 10 minutinhos. Daqui 10 minutinhos. Índice de atividade industrial do FED Filadélfia. Isso é muito importante. Tá? Pedidos iniciais para o seguro-desemprego também é muito importante. Tá? Outro, relatório de emprego da Filadélfia. Ó. Tem que ver se tiver muito emprego. Se tiver muito emprego, a economia dos Estados Unidos está aquecida. Né? O que acontece? Juros sobe, por isso que o Fed falou, se aparecer muito emprego aqui. Se tiver muito seguro-desemprego, tá? Se cair, se tiver muita gente pedindo seguro-desemprego, então está caindo a economia. Tá? Então se cai a economia, né? Aí os juros podem cair junto. Tá bom? Então isso aí favorece. Então a gente tem que ficar olhando essas coisas. E é isso que os institucionais lê. Não é só, eles não ficam lendo Candle, não. Eles não ficam lendo ombro, cabeça, ombro, estrela cadente, xícara, sei lá, eu das quantas, tá? Não estou falando que isso não ajuda. Não estou falando que é ruim. Não é isso. Mas é uma coisa que ele te auxilia com alguns dados. Mas não é o que vai fazer você ganhar dinheiro. Tá bom? Então vamos prestar atenção nisso. Assim que sair os dados, a gente vai tentar fazer a operação. O mercado está segurando. Vamos ver como é que está a economia, se está aquecida ou não com seguro-desemprego, tá bom? Seguro-desemprego significa pedidos iniciais de seguro-desemprego. Você vê com muita gente sendo despedida, vamos dizer assim, tá? Perdendo o emprego. Então, se tiver muita gente perdendo o emprego, pode aquecer um pouco a economia. Parece chato isso, né? Mas é favorável, porque se o emprego sobe demais, a economia sobe demais, porque todo mundo tem dinheiro para gastar. E aí, se tem mais gente desempregado, a economia pode cair. É chato, é um negócio assim, né? Entender um negócio assim, desse jeito. Pô, pessoas desempregadas para melhorar a economia, né? Mas é por esse lado. Por isso que tem que ter outros contextos para o governo controlar essa economia, porque às vezes pesa só de um lado, né? Às vezes pesa só do lado da energia, às vezes pesa só do lado da alimentação. Então tem que ver onde está pesando para poder controlar isso daí, tá bom? Você entendendo tudo isso, você consegue sentar na frente do seu computador e trabalhar corretamente o seu trade sem estar apavorado. Esse negócio que muitos bambambam ficam falando por aí, trabalhe meia hora por dia e ganhe tanto, esquece disso. Isso é balela, galera. É só para eles vender curso para você. Esquece, é para vender indicadorzinho, para vender robozinho, tá? Se você não souber nada disso que eu estou te falando, aqui eu também não sei tudo, não. Eu também não sei tudo, não, mas eu estudo, eu vou buscar atrás, estou correndo, tá? Para fazer isso. Então, cuidado para não cair em armadilha, porque aí você tem armadilha aqui dentro do trade e armadilha aí fora. Às vezes você compra uma coisa que você acha que é
o santo grau, e ali você acaba, infelizmente, dançando, né? Perdendo mais dinheiro. Olha só, vamos fazer uma leitura. Saiu as notícias 9h30, tá? Do calendário econômico. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que vocês entendam o radar macroeconômico, o que significa, por que está acontecendo isso no índice, por que está acontecendo isso no Forex, por que está acontecendo isso no Bitcoin, no dólar, tá? Eu não quero ficar mostrando operaçõezinhas aqui que eu faço, que ganha dinheiro. Não é isso que eu quero ficar mostrando para você. Eu quero que você entenda. Olha só, a leitura dos dados dos Estados Unidos, índice industrial, tá? Da Filadélfia, né? Dados da Filadélfia, anterior era menos 0,4, a projeção 9,8, atual veio 10,3, está superaquecida, veio acima do esperado. Isso mostra uma atividade industrial que está mais forte do que o mercado imaginava, tá? Economia forte significa menor urgência para o Fed cortar juros. Entendeu o que acontece? Muito dinheiro entrando ali, economia forte, tá? Então o Fed fala, opa, não vou cortar juro agora, porque se eu cortar o negócio vai explodir, a inflação sobe, explode. Por isso, isoladamente, esse dado é positivo para a economia, tá? Potencialmente negativo para ativos de risco. Se reforçar a narrativa de juros altos por mais tempo. Isso pode dar juros mais altos, tá? Tô repetindo. Pedidos iniciais de seguro-desemprego anterior 229k, projeção 225k, veio atual 226k, teve mais pedidos de seguro-desemprego, pouco, mas teve. O mercado de trabalho continua forte, tá? Não há sinal de deteriorização significativa, tá? Pedidos contínuos de seguro-desemprego, 1.795.000, projeção 1.800.000, ele veio atual 1.810.000, tá? Veio pouco, veio quase linha, mas veio. Aqui existe uma pequena diferença, mostra que quem perdeu o emprego está demorando um pouco mais para recolocação desse emprego. Então, mas o desvio é muito pequeno, né? Não é suficiente para mudar a visão do Fed ainda para abaixar preço. Olha como o índice briga naquela região. Fica de olho, olha como que ele briga, tenta subir e volta, deixa pavio, tenta subir e volta, deixa pavio, fica de olho. Resumo da leitura, vou fazer um resumo aqui dessa leitura aqui. O conjunto dos dados mostra economia continua crescendo, indústria acelerando no vapor, mercado de trabalho ainda resistente, sem sinais claros de recessão. O que é recessão? Quando o governo ele aumenta mais o juro para poder segurar um pouco a economia. Aqui ele está dizendo que ele está segurando. Então, o que é a recessão? É não deixar esses juros cair agora. Tem que segurar um pouco mais. O que o Fed enxerga. Se você resumir aí o que o Fed provavelmente está vendo, a economia continua forte. Então, não temos pressa para cortar juros. Eles não têm pressa. A economia continua forte. Ele pode segurar ali que vai sustentar um pouco, tá? Isso casa perfeitamente com os tons amins que saiu ontem do Fed. Eu vou segurar os juros por mais tempo ou vou aumentar. É mais ou menos isso. Impacto esperado nos ativos. Normalmente desse dias tende a permanecer forte porque juros altos atraem capital para os Estados Unidos. Tá? Isso aí é muito forte. Tristes são os tesouros americanos, yields 10 anos. Pode correr uma disputa hoje. Eles estão caindo, mas dados fortes continuam limitando queda mais profundas. Por isso que olha o índice parado lá. Está lá ainda. As bolsas. Primeira reação costuma ser confusa, né? Essa reação confusa aí vai mostrar o lado que eles não querem ir para depois pegar aí todo mundo no contramão aí. Economia forte? Bom. Juros altos por mais tempo? Ruim. O mercado precisa decidir qual dos dois pesa mais? Aí ferrou, né? Eu, pra mim, queria juros mais baixos, né? Eu decido, mas será que esses caras grandes aí decidem isso? Reflexo para win. Agora, vamos juntar tudo. DXY, mais 0,65, tá alto. Economia americana, forte. Fed, Ravinsky, muito bravo. Brent, menos 1,11, tá baixo. Favorece petróleo. Petrobras pode subir aqui na abertura do mercado. EWX, neutro, nem tanto porque agora ele desceu.
EWX caiu muito agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá pra baixo. A pré-abertura foi bem pra baixo agora. EWX já óbvio não tá mais neutro não. Então eu continuo vendo um cenário de neutro para levemente vendedor. Tá, agora tá mesmo. É isso aí mesmo que eu anotei aqui. Vai dar isso aí. Esse resultado aqui que eu falo, os resultados, neutro para levemente vendedor, é uma planilha que eu tenho, que eu jogo esses dados lá e ele me dá esses dados da economia, que ele vai somando tudo que está acontecendo para trás da economia, que eu vou botando os dados, e ele vai me dando os resultados, ele vai somando, ele vai equilibrando a economia, e aí eu tenho para onde ter essa direção, se ele está mais leve, se ele está próprio para compra, para venda, tá? Então, por enquanto, ó, neutro para levemente vendedor. O que está acontecendo aqui? No índice, leve para levemente vendedor. Às vezes, quando uma notícia também, né? Eu falo demais, né? Nossa senhora, ainda não consigo falar. Quando uma notícia é teoricamente negativa, ela não derruba o preço. Significa que os vendedores podem estar ficando sem força. Então, vamos ver. Eles podem estar ficando sem força aí? Alguém quer vender mais? Aceita vender mais baixo? Não sei. Por isso que é mais importante do que os dados agora é observar. Porque como o índice reage aos dados. Se os dados vier favorável ao Fed, e mesmo assim o índice não perder suporte, continuar acima da VWAP, que é o que está acontecendo, é só observar. Mantém topos e fundos ascendentes, ele está mantendo topos e fundos ascendentes, por enquanto, mas ainda se mantém, está se mantendo ainda acima da VWAP, então tem que ver aí. Isso demonstra, é demonstração de força, tá? Mas do comprador, não do vendedor. Então, vamos ver se realmente isso daí vai seguir em frente. Região de 171, 150 é onde que ele está brigando. Se permanecer acima, o comprador continua no controle. Se permanecer abaixo de 170 e 700, é a primeira defesa importante. A segunda defesa, 170.230. Aí os vendedores já começam a reagir. Então, vamos prestar atenção nisso aí, que os dados não vieram muito favoráveis. Tá? Ainda a economia continua forte lá fora, a gente tem que ficar de olho. O que eu quero mostrar para vocês não é ficar aqui mostrando que eu fiz essa operaçãozinha, que esse indicador aqui vai fazer você fazer isso, vai ganhar dinheiro. Eu não sou assim, cara. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que eu quero ajudar você, mas eu quero que o mesmo jeito que eu estou te ajudando é o que eu estou fazendo para mim. Então eu não vou te prejudicar, porque se eu vou prejudicar eu também, tá bom? Então vamos tentar se organizar, vamos tentar estudar mais um pouco para a gente chegar num ponto X. Eu fiz uma operação só até agora. Falei pra caramba, eu falo demais. Essa voz do caramba que não volta tá me deixando nervoso. Então, já fiz uma operaçãozinha ali. Tô seguro no dia. Se eu fizer mais uma, acabou, fecha o dia. Vamos esperar, vamos ver a direção do mercado e a gente entra. Falou? Então, vamos lá. Eu tenho um e-book de 300 e tantas páginas de SMC lá na Hotmart, R$ 49,90, super barato. Compra, vou deixar o link aqui, compra, estuda, liga para mim, entra em contato comigo, vamos estudar junto. Eu tenho o maior prazer de fazer isso com você, com qualquer um de vocês. Eu quero que vocês entendam tudo que vocês estavam fazendo antes. Eu também fazia e hoje a minha cabeça abriu, foi diferente, tá? Então, consergar isso. Hoje, se fosse antes, já tinha entrado compra, venda ali, já tinha tomado um monte de stop hoje. E hoje eu não faço mais isso. Então, vamos tentar se organizar, vamos tentar fazer isso também junto. Vamos conseguir, vamos derrubar esses caras aí que ficam tentando vender esses robozinhos aí, tentando vender aí uns negócios aí que só te ilude, você perde mais dinheiro comprando essas porcaria do que você estudar e saber o que realmente tem que ser feito. Tá bom? Até amanhã. Fica com Deus.